Convido o palestrante, o ilustríssimo senhor Carlos Dias, chefe do setor de tecnologia da construção do CTCEA, professor do curso de programação visual da Zigurate, consultor e pesquisador independente em OpenBIM. O tema BIM no cenário brasileiro. Bom dia, gente. Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Meu nome é Carlos Dias. Hoje eu atuo como chefe do setor de tecnologia da construção da CTCEA. Acho que quase ninguém aqui conhece esse nome, CTCEA, né? É uma OCIP que trabalha com uma comissão da Força Aérea Brasileira na implantação do controle do espaço aéreo, né? Então a gente trabalha lá, eu trabalho no setor desenvolvendo e implantando o BIM, né? A minha formação é em matemática, quer dizer, eu não sou engenheiro nem arquiteto, vocês vão ver muito engenheiro e arquiteto falando de BIM, né? Mas pela primeira vez vocês veem um cara de TI falando de BIM, né? A minha formação é em matemática com especialização em sistemas de informação pela PUC-Rio, né? E também em gerenciamento de projetos em BIM. Só que eu trabalho há mais de 30 anos na engenharia, na construção civil. Eu me formei como técnico em edificações e trabalho desde essa época com construção civil. E o BIM veio justamente para eu juntar as duas coisas, né? Engenharia e TI, né? Sou pesquisador independente, especialista computacional em BIM, sou membro da comissão especial lá, BNT, que trata dessa parte do BIM, membro também do BIM Fórum Brasil, e atuo como professor e consultor quando sobra tempo. Acho que eu estou muito longe, né? Ou não? Foi. Primeiro eu queria falar para vocês sobre a definição de BIM, né? Existe, inclusive, uma tese muito boa do João Gaspar falando só sobre definição de BIM, né? Porque existem muitas definições de BIM, né? Para mim, isso é crucial a gente entender, de fato, o que é BIM, né? Quando eu comecei a trabalhar com BIM, e aí a gente vai ver que existem graus de maturidade, né? Quando eu comecei a trabalhar com BIM, BIM para mim era Building Information Model, ou seja, modelo de informação da construção. O primeiro contato que a gente tem com BIM é com software de modelagem. Então a gente vê aquele modelo 3D, acha legal, faz corte automático, né? Gera lista de quantitativos e você fica maravilhado com aquilo. Você só pensa na produtividade, né? Mas vai continuar gerando planta, né? E tudo mais. Depois, com o tempo, a gente percebeu que BIM é Building Information Modeling, ou seja, o processo de modelagem da informação da construção. O processo aí é extremamente importante. A gente vai começar a falar de informação, né? Então, se você não tiver um bom processo de modelagem da informação, o teu modelo não vai servir para muita coisa, né? Então, não é apenas um 3D com qualquer informação, é o 3D com a informação que você necessita, né? E hoje em dia, eu já chamo o BIM de Building Information Management, né? Ou seja, isso na verdade já tem alguns lugares que já estão chamando isso, né? Ou seja, gerenciamento de informação da construção. BIM hoje é gestão da informação, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Existem várias definições de BIM, né? O Decreto Federal 10.306 de 2020 ele define BIM como modelagem da informação na construção, conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização, a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo que sirva a todos os participantes do empreendimento em qualquer etapa do ciclo de vida. Vocês vão ver várias definições. Tem a definição do Zucker, né, que é um grande estudioso aí do BIM. Eu gosto muito da definição da Building Smart, que é uma organização sem fins lucrativos que trata do OpenBIM, né? O BIM é uma forma colaborativa de trabalhar sustentada por tecnologias digitais que permitem métodos mais eficientes de projetar, entregar e manter ativos físicos construídos durante todo o seu ciclo de vida. Os profissionais de arquitetura, engenharia e construção, né, a indústria da AEC, utilizam processos e ferramentas BIM para tomar decisões estratégicas ao longo do ciclo de vida de um ativo. Então, a gente viu a Letícia falar sobre cidades inteligentes, né? E nada mais é tudo isso, BIM, cidades inteligentes, do que você utilizar a tecnologia da informação, a digitalização, né, todo o nosso fluxo de processo de construção e utilizar essa informação
para uma melhor tomada de decisões, né? Então, muita gente acha que o BIM vai fazer tudo, o BIM não vai fazer tudo, né? O BIM vai te dar ferramentas para que você tome as melhores decisões possíveis, né? E aí, quando eu falo de BIM, eu estou falando de informação da construção, não estou falando só da informação do modelo, né? O empreendimento construído, aquele 3D que a gente vê, que é muito bonito e tal, com informação e tal. Mas a informação é necessária durante todo o fluxo de trabalho, durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Então, a informação do processo de trabalho, a informação, as trocas de informação entre projetista, entre fornecedor, entre contratante, né? Então, tudo isso é BIM, né? Então, não é só o que fica no modelo, mas o que fica nos sistemas de colaboração, por exemplo. Aqui, na verdade, o BIM, essa informação, ela é orientada pelos usos do BIM. Né? Então, o que são os usos do BIM? O que você vai fazer com aquele modelo de informação? Né? Então, eu tenho em diferentes fases do teu empreendimento, na cooperação, construção, projeto, planejamento, você tem diferentes usos. Isso aqui é a fonte que eu peguei da CEBIC, mas ela veio, acho que da Penn State, né, que ela define alguns usos de BIM, hoje em dia são mais de 100 usos de BIM, né, mas ela define alguns, e esses usos são separados por fase. E aí, quais são as vantagens do BIM? As vantagens do BIM são, na verdade, inúmeras, né? E quanto mais você estuda BIM, mais vantagens você vê. Mas aqui eu elenquei algumas vantagens. São 10 vantagens, né? Que é a redução de duplicações desnecessárias, né? Otimização de custos e recursos, interoperabilidade, né? Ciclo de realização no projeto menor, canteiros de obras mais seguros, checagem de congruência entre os modelos, ou seja, você usa BIM em todas as fases. Né, desde a concepção ali, para fazer uma análise de custo do teu empreendimento, uma análise energética, até a operação do ativo, até a desmobilização da tua construção. Né, então, eu vou desmobilizar, eu vou demolir o meu prédio, não vai funcionar mais, o que eu vou fazer com os recursos, né, o que eu vou fazer com meus resíduos. Né? Então, tudo isso pode ser utilizado o BIM. Gente, eu vou andar um pouquinho rápido porque eu só tenho... O meu maior desafio é falar 10 minutos de BIM, tá? Essa aqui é a curva que a Letícia já tinha falado, é a curva de McLean, né? Que ela mostra, assim, que o fluxo tradicional de trabalho, né, geralmente ele tem um esforço muito maior na fase de documentação, e o que o BIM propõe é trazer esse esforço todo para a fase anterior. Né? Então, você, na verdade, ter um esforço maior no teu planejamento, em definir requisitos de informação, em definir muito bem o teu processo, para que quando você começar a executar, né, aquilo ali já não tenha mais problemas. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que lá no Japão os caras constroem uma ponte, assim, ficam um tempão planejando, chega lá em 2 semanas eles constroem a ponte. Então, o processo é mais ou menos esse, né? Você gastar um esforço inicial para que lá na frente você tenha menos retrabalho, tenha menos problemas. Quem é que trabalha na indústria da construção civil sabe que tem muito resolve na obra, né? Então a gente faz o projeto e fala assim, não, resolve isso na obra, né? A ideia do BIM é você não resolver na obra, é você resolver enquanto o custo é mais barato, ou seja, você resolver isso ainda no projeto, ainda na simulação computacional. Esse aqui é um resultado de uma pesquisa, né, de benefícios da implantação de BIM, sistema de infraestrutura, né, e tem uma série de benefícios aqui. Eu vou passar para o próximo slide só porque a gente está com pouco tempo. Isso aqui, a gente precisa só entender que existem níveis de maturidade para a adoção do BIM. Esse aqui é um dos modelos de níveis de maturidade, um modelo até antigo, utilizado pelo Reino Unido, mas que define bem assim para a gente ter uma noção. Então, você não começa a implantar BIM já no nível máximo, isso não existe. Né? Então, você vai começar um processo de implantação de BIM, um projeto de implantação de BIM, você tem que ir alcançando níveis de maturidade como degraus de uma escada. Né? Então, eles definiram alguns níveis de maturidade, né, mais conceitualmente. Então, o nível 0 seria o CAD, né, utilizando apenas o computador auxiliado pelo computador, o design auxiliado pelo computador. Né? Você tem ali, depois, uma fase dividida em 2 fases, que é um híbrido entre 2D e 3D, e aí você começa a usar o BIM, a informação no BIM, né, baseada em normas ISO. Né? Hoje em dia a gente já tem várias normas ISO,
inclusive uma bem importante que foi traduzida a parte 1 e 2, que é 19.650, que ela vai justamente falar sobre gestão da informação, e eu vou falar sobre ela no segundo painel. E como é que está o BIM no Brasil, né? Foi criada em 2017 uma CE, né, uma comissão especial de BIM. Em 2018 já saiu um primeiro decreto que define a estratégia BIM-BR, que é o 9.377. Em 2019, esse decreto sofreu uma pequena alteração, né, por conta da mudança de governo, que passou a ser o decreto 9.983. Alguns agentes foram incluídos nesse decreto, né? O decreto 10.306, ele institui essa estratégia BIM-BR, né? E uma coisa que eu coloco ali em 2021, a nova lei de licitações, que é a 14.133, porque ela cita, um parágrafo só, na verdade são 2 linhas, que ela cita o BIM, né? Mas só essa citação do BIM, eu acredito que ela já vai fazer uma grande revolução, né? Eu estou um pouquinho atrasado, vou aqui andar um pouquinho rápido, vou passar disso aqui. E aí, essa estratégia BIM-BR, ela define o quê? Ela tem algumas metas, né? E a meta seria o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2021, desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia para construções de grande relevância para a disseminação do BIM. Então, ela define alguns projetos de arquitetura, alguns projetos de instalações, né, de estruturas que deverão ser feitos em BIM. A partir de 2024, uma gestão de obras e construções com BIM, e a partir de 2028, aquilo que a gente chama de facility, né, de gestão de ativos. Então, eu vou ter o projeto, a obra e o pós-obra já definido em BIM. Eu trago aqui para vocês, se vocês quiserem, tem um QR Code ali que facilita, mas existe uma página do BIM Fórum Brasil, que tem uma pesquisa super completa, uma pesquisa que foi feita muito atual, e ela é uma das melhores pesquisas que tem no mundo assim, sobre BIM, e sobre o nosso mercado brasileiro. Então, tem sobre a parte de arquitetura, adoção do BIM e outras coisas, e também a parte de engenharia. Quais são os principais desafios, né, hoje para a gente fazer a implantação do BIM? Então, existem inúmeros desafios, né, e eu trouxe apenas alguns para vocês. Capacitação de mão de obra é um deles, então a gente não tem como implantar uma política de BIM sem pensar nessa parte da capacitação, né? Incluir toda a cadeia no processo, então uma estratégia pública, né, de implantação de BIM, ela tem que ver, né, os projetistas, os pequenos escritórios de arquitetura, todas as prefeituras que estão envolvidas, pequenas prefeituras, fornecedores de materiais de construção, então envolver toda a cadeia no processo, reformular todos os seus processos, ou seja, uma mudança de cultura, você precisa de uma gestão de mudança de cultura, porque é uma mudança disruptiva, né, e investir em estrutura. Aqui eu deixo os meus contatos, né, o QR Code ele facilita um pouquinho, e eu peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, e agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado.